A IA tá enchendo a internet de conteúdo vazio. Eu não enxergo dessa forma. E eu vou te falar por quê. O que eu acredito é que existem hoje em dia pessoas vazias que estão utilizando o IA. Porque o conteúdo raso, ele sempre existiu. Você só não tinha como ver tanto dele junto quanto agora. E muitas pessoas estão criando crenças erradas sobre quem utiliza IA. Falando tipo, a IA chegou e estragou a internet. E até parece verdade, só que quando você abre uma rede social, tanto hoje quanto antigamente, eram textos copiados na cara dura de um criador grande que tentava replicar de outro formato da gringa, por exemplo. Que hoje isso ainda também acontece. Vocês se lembram do conteúdo das frutinhas? Eles também foram copiados por outros influenciadores. Agora, aquele caso também do cara que ficava dançando, eu esqueci qual é o nome desse criador. Eu sei que ele é de Fortaleza, porque eu sou de lá, e ele fez uma conexão junto com o Whindersson. Uma música dele viralizou por conta dessa trend que ele acabou criando. Será que eu sou? Acho que é alguma coisa assim. Será que eu sou? Será que eu sou? Se eu estiver errado, comenta aí. E eu não estou falando que esse conteúdo é vazio, é entretenimento. Agora existem os conteúdos vazios e os conteúdos de entretenimento. E o nosso cérebro, ele meio que associa que quando criou-se a IA, apareceu conteúdo lixo. Mas isso eu vou te contando aqui que não é real. Porque esse tipo de conteúdo que eu acabei de falar, que se chama Content Farm, ele já existia desde os anos 2000. E aqueles conteúdos de lista, tipo, lista de 7 coisas que eu deveria fazer em 2026. Isso aí também é mais antigo que eu, talvez até de você. E tudo isso rodava antes da criação do ChatGPT. E simplesmente a IA ou o chat, eles não criaram esse vazio que todos imaginam. Ela só abaixou o preço de produção. Antes era caro fazer lixo em massa e agora é de graça fazer esse tipo de conteúdo lixo. E ainda tem aquela estatística que jogam na sua cara que 90% dos conteúdos no futuro vão ser produzidos com IA. E esse tipo de estatística, ele assusta, só que gera uma pergunta junto. E os 100% de antes? O volume, se vocês perceberem, ele meio que explodiu. A quantidade média se tornou quase a mesma de sempre. E eu caí nisso também. No começo, eu produzia conteúdo, pedia, vinha pronto e postava. Era super simples. Até hoje em dia é super simples. Até apareceu o número, só que era engajamento tipo da pessoa que passa o dedo e esquece, não de quem volta. Tipo, aqueles conteúdos que você passa, esqueceu, no outro dia que aquele conteúdo foi útil para você. Era esse tipo de conteúdo que eu estava produzindo. Aí teve um dia que eu reli um post meu, eu escutei na verdade, que era algo que eu gravava já lá no Instagram, e pensei, aquilo ali não tinha nada de mim. Era totalmente diferente. Era antes de eu produzir esses conteúdos atuais que eu produzo. E sempre pensava que qualquer pessoa conseguiria produzir um conteúdo igual àquele. Aí foi aí que eu comecei a notar que o problema nunca era a ferramenta que se utiliza. Porque, para e pensa, as pessoas que utilizam Photoshop, utilizam o CapCut, o que essas pessoas, elas conseguem fazer diferente? É exatamente a pessoa que consegue colocar a sua personalidade nessas ferramentas. Na IA não é nada diferente. Então, se você acaba colocando na entrada um conteúdo lixo, ele vai te devolver um conteúdo lixo, mas serve para qualquer coisa. Vai apenas entrar lixo na entrada e vai sair um lixo polido, praticamente. Pensa na IA como um megafone. O megafone não tem opinião, porque ele pega o que você fala e deixa mais alto. Se você tem algo a dizer, ele te leva mais longe. Se a pessoa não tem nada, ele berra para mais pessoas. É só isso. Um amplificador. Vazio entra, vazio sai.
só que mais rápido. Então, como você vira o cara do megafone? 3 perguntas. Roda antes de postar ou antes de mandar a IA escrever? A primeira pergunta seria: o que aqui só eu poderia ter dito? Sua experiência, seu número, aquele cliente? Se a resposta é nada, então qualquer um consegue gerar isso em menos de 10 segundos. O erro comum dessa primeira é achar que a opinião genérica ela conta. Tipo, disciplina é importante. Isso não é seu, é de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo. Segunda pergunta: se eu tirar a IA, sobra decisão minha? Porque assim, a IA ela estrutura e revisa, mas aquele saborzinho seu que é de tese, recorte, ou isso importa mais do que aquilo ou não, isso é seu. Se a IA decidir tudo, você simplesmente virou um entregador. E o erro comum exato dessa segunda pergunta é pedir um post X e pensar que aquele primeiro resultado é o melhor e posta. Você precisa caminhar um pouco mais na elaboração daquela primeira pergunta que você gera nela. Terceira pergunta: isso muda o que alguém faz amanhã ou só ocupa um tempo? Porque para e pensa, se a pessoa está produzindo algo, não quer gerar valor para outra pessoa que está assistindo, aquilo ali é um conteúdo vazio, em minha opinião. Não sei se é em todas. Depois dessas 3 perguntas, eu te pergunto: você está passando por elas? Caso você não tenha passado em uma dessas perguntas, você já sabe onde você consegue mexer na sua estrutura. Na prática, isso é uma inversão de ordem, porque a maioria eles abrem a IA, pedem alguma coisa e tentam encaixar algo que são delas, de trás para frente. Hoje eu faço ao contrário. Primeiro eu sempre abro o Notion, ou pode ser até planilha, ou um caderno, ou jogo um dado cru. O número da semana, um erro que eu cometi, algo que aconteceu no meu cotidiano. Eu costumo sempre observar o que acontece no meu dia a dia e começo a utilizá-lo ao meu favor. Teve até um vídeo que eu produzi que foi substituir médico por IA. Eu de fato fiz isso, porque ele tinha pedido um exame, eu realizei esse exame de acordo com o que ele pediu e fui saber o que aqueles dados que ele estava pedindo significavam. Fiz lá os exames, peguei os dados, juntei, botei tudo na IA. Eu estou investigando certa coisa e quero saber se esses dados eles entregam alguma coisa a mais. E aí a IA ela entrega para mim o que eu quero saber. O que eu estava atrás de entender junto ao médico. Ou você também quer para produzir conteúdo. Vamos lá, use para produzir conteúdo. Que tipo de conteúdo você quer servir para as pessoas? Entregue com qualidade. Entregue com dados. E aqui é a parte que ninguém comenta nas redes sociais. O perigo não é encher a internet de lixo. O perigo é você parar de decidir, de ter pensamentos críticos, porque é confortável pedir. Você pede, vem pronto. O que mais que a gente precisa? E quando você posta, você sente que produziu. E no Brasil, isso está em todo canto. Vou falar do Brasil, mas já está em todo local. 54 milhões de pessoas usam o ChatGPT. E 84% já testaram alguma IA por aí. Mas ter a ferramenta não significa que vai fazer algo com ela. Porque 32% dessas pessoas que eu estou falando para vocês utilizam na sua rotina. E só na classe A, isso são estudos, tá? Não sou eu falando da boca para fora. Eu li os artigos, li notícias. Só na classe A, 69% utiliza em sua rotina também. E na D e na E, despenca para 16%. São interessantes, são dados interessantes de sempre trazer para qualquer pessoa, porque o acesso não vai ser um diferencial para a senhora que utiliza no seu trabalho e tem 60 anos. Ela um dia vai utilizar.
ou para um garoto de 18 anos, ele já está utilizando. Um dia, todos vão estar utilizando a mesma ferramenta, porque um vai ensinar o outro a como utilizar. E o diferencial que eu enxergo é o que você decide colocar dentro dela. Mas e proteção de dados e vazamento de dados? Às vezes eu fico pensando em relação a isso. Se eu não fornecer meus dados para essas empresas e não utilizar ao meu favor, eu vou ficar atrás de pessoas que não vão utilizar. Vou botar um exemplo. Se eu estou dando meus dados médicos, eu vou ter que voltar àquele médico novamente, vou perder meu tempo para ele me falar uma coisa que dá para eu antecipar com o IA. Agora, para criadores de conteúdo, você dá informações do seu dia a dia, isso não vai influenciar tanto. Por quê? Pessoas que utilizam o Google Maps ou até deixam instalados ali o funcionamento da Google de localização, a Google já sabe onde você está em todo canto. A diferença é que você está transferindo uma informação para um canto, para outro. Só isso. Quando eu decidiria não utilizar IA? Quando alguma informação muito pessoal, tudo que te... Eu não sei se vocês já assistiram uns filmes que eu já assisti. Tudo que é de importante vai estar em nossa mente. Exemplo, nossa senha. E a gente vai utilizar nossa criatividade para nós mesmos, em vez de ser compartilhar com outra empresa. Você está desenvolvendo alguma coisa? Você quer desenvolver de uma forma mais lenta ou você quer desenvolver na velocidade do mercado que pede hoje em dia? Aí são decisões de cada pessoa. Então, a pergunta para finalizar esse vídeo vai ser, que cabe até dentro de um post-it. Se eu tirar a IA dessa peça, sobra alguma coisa que é minha? Sobra? Se sobra, então você está utilizando uma ferramenta. Agora, se não sobra, quem é a ferramenta aqui no caso? Eu sinto lhe dizer que é você. Valor nunca vai ser a tecnologia que você utiliza. Valor sempre vai ser você com suas experiências, com seu repertório, com sua visão de mundo. Era assim antes da IA e é assim agora também. E vai ser assim depois. Agora me diz, você acha que a IA piorou a internet ou só deixou óbvio que todo mundo não tem nada a dizer? Comenta lá embaixo, curta e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E desculpe por esse visual que estamos tendo de noite aqui.